Olá, queridos. Olá, queridas. Sou Ricardo Feltrin, jornalista, entertainer. Temos aqui de segunda a sexta, também às 10 da manhã, o Jornal dos Coices. Coices carinhosos. Um jornal que dá mais atenção aqui ao chat, o chat da quinta série. Venha participar e falar muita bobagem. Assim de manhã você já acorda com um bom humor ou mau humor. Bom, hoje eu quero falar de uma pessoa que eu jamais citei nesse programa, imaginei que jamais fosse citar. Quem vem acompanhando o trabalho aqui ao longo do tempo sabe que eu não assisto Big Brother. Tentei assistir no ano passado, tentei assistir, fiz até uma cobertura, falei que ia fazer um cenário, tudo fofo. Depois de 48 horas eu desisti, porque eu acho absolutamente insuportável esse tipo de reality show. E aí, eu quero falar dele, que deu entrevista para o Léo Dias essa semana, final de semana, né? Saiu no Fofocalizando o Davi Brito. Ele ganhou o BBB 2024, dei uma pesquisada aqui, né? Ganhou uma fortuna, uma pequena fortuna. E ele entrou lá no puxadinho do BBB, que eu não faço a menor ideia do que é, mas ele não era, né? Daí o público acabou colocando ele e, como uma zebra, ele acabou vencendo. E aí eu dei uma pesquisada, o que que aconteceu, por que que ele acabou ganhando, e toda a história era que ele se comportou ali de uma maneira, um rapaz muito humilde, era motorista de Uber, eh, classe baixa, claro, não sei, nem sei se pode falar mais isso, classe desfavorecida, é uma pessoa, e ele falava que ele era casado, sonho dele, né, com a Mani, tá aí a esposa dele, né. E aí ele deu uma entrevista para o Léo Dias, uma bela entrevista, por sinal, e ele, enfim, ganhou dinheiro, era casado, todo mundo se comoveu, segundo o que eu apurei. Vocês devem saber melhor que eu, né, que vocês gostam de reality show. E assim que ele pegou o dinheiro, porque toda hora estou com saudade de Mani, minha mulher, eu sou casado, minha mulher, mulher. Quando pega o dinheiro na mão, os milhõezinhos, aí ele vai na Ana Maria Braga, que ela sempre entrevista, né, os quem sai ou quem ganha. E aí lá na Ana Maria Braga, ó, a surpresa, ele não era mais casado, mudou tudo. Agora ele era solteiro. E aí o Léo Dias fez uma bela entrevista com ele e pergunta para ele, inclusive fala: "Escuta, cara, será que você fez isso só porque, algum advogado pediu para você fazer isso?". "Não, quem me conhece sabe", aquela história de sempre, né. "Não, nada disso, eu não era casado, a gente só estava se conhecendo". E daí ele fala que deixou uma procuração para a irmã Raquel Brito para cuidar de tudo, porque se ela fosse mulher dele, ele deixava com ela, então ele não era casado com ela, enfim. A Mani entrou com uma ação contra o Davi, pedindo metade do prêmio, metade de tudo que ele ganhou, além dos 3 milhões lá e bolinha, ele ainda ganhou mais 800 mil em carro, então ela pediu metade para ele e ganhou nos últimos dias aí, semana passada, ela ganhou, na primeira instância, o direito de ter. Ela falou que tem relação estável, ela deve ter suas testemunhas e conseguiu ganhar metade de tudo. Ele, obviamente, está recorrendo. E aí, na entrevista com o Léo Dias, aí ele dá umas mancadas, segundo minha amiga, que entende tudo de judiciário, me explicou. E aí tem as frases que ele fala que ele não percebeu, o Léo Dias não percebeu e eu mesmo não percebi, depois de assistir a entrevista. Foi preciso que a minha amiga falasse: "Você viu o que que ele falou aqui?". E aí a gente foi entrando na questão judicial. O Davi, ele fala que ele montou uma holding familiar e passou as coisas aí para o nome dessa holding. Não é tão simples assim, segundo a minha amiga, porque isso pode ser encarado como um desvio de patrimônio.
Ele está tentando não ocultar, mas está desviando o patrimônio que a Mani teria direito. Então, como ela já ganhou nessa instância, o que que ele deveria ter feito lá atrás? Se ele mesmo falou que estava casado com ela, ele tinha relação estável, depois ele falar que não está, gente, tem uma prova saída da boca dele em rede nacional, entende? Então já tem uma prova que ele fez contra ele mesmo. Se ele tivesse saído e pegado metade do prêmio todo, pega e deposita numa conta judicial, ele podia seguir com a vida dele, ele ia ficar rico como ele está hoje, um pouquinho, talvez menos, mas continuaria milionário, e a Mani não teria direito a mais nada. Olha, está aqui, você quer metade do que eu tenho. Agora, o que que acontece? Como ele não fez isso, os advogados da Mani podem, eventualmente, pedir metade de tudo que ele ganhou até agora, porque eles podem alegar: olha, tudo que ele tem até agora deriva do fato dele ter ganho o Big Brother e de se tornar famoso Big Brother, e ele não repartiu nada com ela. Então, o fato dele falar isso, que ele abriu essa holding familiar, pode acabar envolvendo, inclusive, os pais dele, a irmã dele. Porque vejam, não é só você abrir uma holding familiar. Ah, abrir uma holding, tá lá tudo no nome da minha mãe, nome da minha irmã, não funciona desse jeito. E tem mais uma coisa, por incrível que pareça, ele pode ter atraído, assim, a atenção da Receita Federal, porque agora vão querer saber: "Espera um pouquinho, você está fazendo o quê? Você está comprando coisa, se a sua mãe e sua irmã fazem parte da holding, elas estão pagando imposto, se você fez alguma doação para elas, né, qual o tamanho dessa doação, você declarou. Então, por isso que eu coloquei, essa entrevista pode acabar prejudicando ele mesmo. Ele já se prejudicou dentro do programa ao falar que era casado, que ele tinha uma mulher. Depois ele nega quando sai. E aí, o que que ele alega? Quer ver? Ele fala aqui, ó. Algo que você não sabe, ele fala para o Léo Dias, né? Eu fui no cartório antes do Big Brother, registrei minha irmã como responsável por responder tudo meu aqui fora. Ela ficou como titular e não foi a Mani, até porque a gente não era casado. Isso não significa nada. Relação estável não precisa do casamento, né? Caso nenhum, aqui, ó, segundo ele, Mani, que ganhou em primeira instância na justiça, na busca de reconhecimento de união estável, não teria direito a nada do que ele ganhou, né? Porque ela teria o direito de ganhar R$ 1,5 milhão, que é metade dos prêmios que ele ganhou, né? Aí ele falou aqui, ó: "Eu ganhei tudo através do meu esforço. Você acha que as pessoas que me deram prêmio porque a Mani era minha namorada?" Comoveu muita gente, né? "Mani é minha namorada", ele falou, né, ali num jogo, né. "As pessoas me deram o prêmio porque eu joguei lá dentro, do início ao fim". Até o Léo Dias pergunta para ele: "Isso era o jogo? Por que você não fala então que isso foi um jogo? Você mentiu, né?" "Cheguei ao final campeão por causa do meu jogo", mas ele não falou que ele mentiu por causa disso, né. "Esses dias eu vi que ela abriu até uma loja e a vida dela deslanchou bastante. Ela fez publicidade, ganhou milhões de dinheiro e deve estar com bom valor na conta, até porque ela não ia abrir uma loja sem dinheiro, ainda mais dentro do shopping. Ela soube surfar na onda da vida e falou: 'Ele está crescendo, vou crescer também'. Fez muita publicidade, fez muita coisa e ainda abriu uma loja agora. Isso é prova que ela está com a vida deslanchada." Bom, nada disso vai pesar para a justiça. Se ela ganhou na primeira instância e ganhar nas outras, ele vai acabar tendo que dar metade para ela. O problema é que agora, talvez, dependendo da posição que os advogados dela tiverem, da estratégia, talvez ele tenha que dar metade de tudo e não só metade dos prêmios. É uma possibilidade, tá bom? Tá aí, então, a questão do senhor Davi Brito, que era casado dentro de Big Brother, mas assim que pegou o dinheiro não era mais casado. Tem muito caso assim, né. Teve um caso nos Estados Unidos, o cara, brigava com a mulher anos e anos e anos, foi ano passado que eu ouvi falar, e ele ganhou numa loteria lá bilhões, né, muito dinheiro, não sei qual loteria,
Ele foi com a mulher, assinou o divórcio e no dia seguinte ganhou milhões e milhões e milhões de dólares. Aí, simplesmente, ela não tinha direito mais. E um outro super legal que fez uma promessa, ele e o amigo, isso eu ouvi faz 2 semanas, 3 semanas. Ele e o amigo fizeram uma promessa um para o outro, quando eram garotos, que se um dia um dos 2 ganhasse na loteria, ia dar metade para o outro. E eles são velhinhos hoje, e de fato um deles ganhou na loteria e deu metade para o outro, acho que era 20 milhões de dólares. Super legal, né? Eu, se ganhar sozinho na Mega Sena, eu já falei, vou tirar 10% e dar para os membros desse canal, tá bom? Beijo. 10%, hein?